Bom, agora nós vamos ver aqui as regras gerais sobre divulgação de informação. Como que vai ser divulgadas as informações do fundo, aonde pode ser divulgado, o que pode ser divulgado, beleza? Então vamos lá. As informações divulgadas pelo administrador relativo ao fundo devem ser verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro, que é bem tranquilo, princípio ético, né? Você não vai poder colocar lá uma informação que é uma informação falsa. Tranquilo, vida que segue. Vamos lá. Todas as informações relativas ao fundo devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. Pessoal, isso aqui é uma regra geral, tá? Mas essa linguagem simples, muitas vezes, é claro, vai conter uma linguagem técnica. Taxa de performance, benchmark. E aí você vai ter que estar associado com esse vocabulário para que, consequentemente, isso se torne simples. Se você, por exemplo, nunca ouviu essas termologias, ao final do curso, ao se certificar, isso vai se tornar algo um pouco mais simplório para você. Então, é claro, é uma linguagem simples, mas também é uma linguagem técnica, uma linguagem voltada para quem convive, para quem está naquele meio, tá bom? Continuando. A divulgação de informações sobre os fundos deve ser abrangente, equitativa e simultânea para todos os cotistas, né? O que é abrangente? Ela deve ter ali, né, um foco 360, deve olhar de cima, mostrar aqui, né, os cenários, as análises. Equitativa, deve falar em números, em percentuais. E deve ser simultânea, deve falar aqui para todos os cotistas, independentemente ali do valor ou do percentual de cotas. Beleza? Continuando. As informações fornecidas devem ser úteis à avaliação do desempenho. Eu vejo aquela informação e consigo analisar se é benéfico ou não a entrada, investir dinheiro naquele fundo. Beleza? As informações relativas ao fundo não podem assegurar ou sugerir a existência, passa a marcar texto, de garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor. A gente já viu, de novo, é importante, que o fundo não tem garantia, nem do administrador, nem do gestor, nem do custodiante, nem do distribuidor, muito menos do fundo garantidor de crédito. Então, esse fundo ele não pode assegurar, tá, uma isenção de risco ou um resultado futuro. Beleza? Isso é muito importante. Continuando, né? Informações factuais verdadeiras devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e estimativas. Às vezes você vai ter lá no fundo, por exemplo, uma parte que fala assim, projeção. E aí a gente vai ver o seguinte, tem lá a projeção lá que o fundo em 67% o fundo renda entre 3% e entre 15%. Como que é feito isso? A gente vai ver que é algo chamado de distribuição normal. Essa distribuição normal é algo que é cobrado a partir da CPA 20. Mas a gente vai conseguir ver essas projeções com 67%, 95% e 99% aproximadamente. Então, é um conceito estatístico, né? Mas que a gente consegue ver aí chamado de curva de Gauss, que a gente consegue ter a possibilidade de observar qual poderia ser ali a média de resultados aí do fundo de investimento ao decorrer daquele período. Só que isso é uma interpretação aqui, ó. Desculpa. Isso é uma projeção, tá? Vai projetar o que pode não acontecer. Isso deve ser diferenciado de informação verdadeira. O que seria informação verdadeira? O retorno do ano posterior, né? Do ano anterior, desculpa. O ano anterior teve lá uma informação verdadeira, rendeu 12%. Esse ano, o ano posterior, pode render 14%, pode render 18%, pode render 20%. É uma projeção. Então isso tem que ser bem separado, tem que ser bem segregado. Beleza? Então, divulgação de informações, conceito teórico. Temos ainda a divulgação de informações 2. Vamos lá devagarzinho e eu espero vocês na próxima aula.